Então, assim, eu estou aqui hoje é para poder falar para a classe política que moral que a gente tem, a classe política, eu estou falando incluindo eu, tá, presidente? Porque esse dia para trás, semana passada, eu falei no plenário do Senado que isso aqui o Congresso Nacional é uma prostituição, tomei nota de repúdio. Pode entrar até em comissão de ética. Então, deixar bem claro aqui que eu não estou falando para nenhum senador aqui. Estou falando da classe política. Nós não temos moral nenhuma de apontar o dedo aqui para a Virgínia. A CPI que a gente deveria estar focando aqui é do INSS, que roubaram aposentados. Uma CPI que eu topo fazer toda hora aqui para a classe política é para falar das emendas parlamentares, que graças a Deus nunca fiz nada errado com as emendas parlamentares. Essa eu topo. Começar a chamar a lobista que vem aqui para a porta do Congresso Nacional, fazer logo com emenda, para botar tudo na cadeia. CPI também de rachadinha. Sou doido para fazer CPI de rachadinha, para poder colocar todos os criminosos na cadeia. Então eu quero falar que a política não tem moral para falar da Virgínia. Zero moral. A Virgínia ela é fonte de riqueza. Nós somos fonte de despesa. Nós só traz despesa para a população brasileira. A Virgínia não. Ela traz fonte de riqueza, ela gera emprego. Agora, Virgínia, eu queria falar para você, se tocar seu coração como um cristão, você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação, não. Divulga seus pré-treinos, inclusive eu tomei seu pré-treino hoje, maravilhoso. Tá? Obrigada. Não, estou falando como cristão. Porque aqui a casa, a gente deveria estar fazendo projeto de lei para banir essa porcaria de jogo. Porque aqui agora aqui eu vou te falar como um pai. Você que é mãe. Que o cidadão que joga, o coitado que joga, ele nunca ganha, coitado. Ele sempre perde e entra no vício que depois não dá conta de sair. Quem ganha com isso mesmo de verdade são vocês que acabam fazendo a propaganda e a banca. Então eu acho, em vez da CPI aqui, a gente deveria estar banindo, presente, esse tipo de jogo para a sociedade brasileira, não deixar jogar. Agora, o que acontece aqui no Congresso Nacional, que todo mundo sabe, que fica fazendo projeto é para poder ainda tentar regulamentar essa porcaria, flexibilizar. Eu, por mim, corto o mal pela raiz. Então, Virgínia, se tocar o seu coração, e quem estiver vendo aqui, os outros influenciadores também, se essa fala minha chegar a todo o Brasil, parem de fazer esse tipo de propaganda. Você compra mais pré-treino meu, então? Não, eu vou comprar, acabei de tomar um, eu vou até acelerar, o IPIC, é isso mesmo. Então, assim, acho que você não precisa disso, né? Você é uma geradora de riqueza, você presta riqueza para a sociedade, você gera emprego, então traga isso para a sociedade, viu? Então, aqui, nós, políticos aqui, com todo respeito nas vossas excelências, quem é excelência de verdade é ela que paga nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos fonte de despesa. Então, não estou aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu, já. Aqui, ó, manda um abraço para a Amanda e para a Laisa. Amanda e? Laisa. Amanda e Laisa, obrigada aí pelo carinho. É nóis. Valeu, Cleitinho. Quem gostou, já rezar. Muito bom. Bom, eu acho que agora a nossa convocada ficou mais tranquila. Fiquei, não, agora o clima ficou bom. Mas eu queria, Cleitinho, dizer a você, meu querido amigo, que tenho o maior respeito por você. Mas eu tenho aqui, Cleitinho, uma vida que me honra muito. Você está lá em Minas. Eu fiz residência médica no Rio, eu não fui para Minas. Eu fui para Roraima, Cleitinho, quando não tinha ninguém para fazer o que eu fazia, há 40 e poucos anos atrás. E eu já operei, Cleitinho, mais de 53 mil pessoas. Eu estou aqui nessa casa há mais de 10 anos. Ninguém aponta o dedo para mim. Então eu fico muito tranquilo, porque é por isso que eu cuido dessa CPI com seriedade e não deixo que isso aqui vire circo. Porque no dia que for começar a virar circo aqui, acaba essa CPI, acabou. O presidente sou eu, uso minha prerrogativa com muito respeito a todos. Antes de passar a palavra para a ilustre relatora também, por isso que enfatizei, viu, Cleitinho? A senhora Virgínia está aqui na condição de testemunha. Deixei muito claro isso e enfatizei mais de uma vez. Presidente, só para eu ir embora, em nenhum momento, eu já deixei isso bem claro, falando que eu não estou generalizando, até porque vocês três senadores têm meu respeito e meu carinho, e eu falei que eu não ia apontar o dedo para ela, porque como político, a classe política, que eu sou político, eu não tenho moral para fazer isso. Então não é nada com vocês, não, viu? Obrigado, Cito. Passo a palavra, então. Cleitinho, me espera aí, senta aí, por favor. Está convocado. Cleitinho está convocado. Senador Cleitinho,
Entendo a forma de Vossa Excelência se pronunciar, nós já estamos acostumados, gosto de você, mesmo assim, não concordando muitas vezes com a forma de se expressar, mas eu gostaria realmente de tê-lo aqui todos os dias, para que o senhor pudesse, para que Vossa Excelência pudesse acompanhar os trabalhos desta CPI. Ela é necessária, sim. E eu assinei a CPMI do INSS e eu gostaria de saber onde que eu posso assinar a CPI que vai investigar a rachadinha. Tá rodando por aí? Então, por favor, peticione, que eu sou a primeira signatária sua. Então, a gente que tem que fazer. Então, todas as CPIs são importantes, sim. Esse caso é extremamente grave e nós já falamos aqui diuturnamente que nós não conseguimos acabar com as bets. Nós não temos condições de colocar um muro virtual no Brasil. Então, nós perdemos para os jogos. Todo mundo perde das bets. Quem aposta e todos nós que não somos viciados. Mas nós somos importantes, sim. Porque nós estamos legislando aqui para proteger os jogadores brasileiros. Seria maravilhoso se não tivéssemos as bets, se não tivéssemos o jogo. Então, assim, se Vossa Excelência tiver alguma sugestão, nos dê sugestão. Alguma solução, nos passe a solução. O ideal seria simplesmente proibir. Só que, proibido, as pessoas estavam jogando em sites, em plataformas de outros países. O dinheiro indo embora, sem controle nenhum. Então, nós precisamos tentar, pelo menos em algo que a gente não consegue lidar, tentar minimizar ao máximo os danos. Nós somos importantes, nós não somos pesos mortos na sociedade. Então, generalizar, eu sei eu tenho o maior respeito por ti, mas nós, aqui, com a nossa legislação, nós defendemos mulheres, defendemos pessoas em situação vulnerável, nós destinamos emendas e recursos quando nós estamos lá na ponta e sabemos quais são os municípios e os estados que precisam. Nós fizemos toda essa legislação que hoje protege pessoas, protege trabalhadores, protege os animais. Legislação que protege a nossa democracia. Então, nós não somos pesos mortos. Por quê? Eu, pelo menos, não estou aqui para lacrar. Não tenho... Há políticos e políticos, parlamentares e parlamentares, cujo trabalho não é o trabalho legislativo. Nós estamos aqui, fomos eleitos para legislar e fiscalizar. E tem gente que pensa que entrou aqui para ser influencer. Porque só legisla em causa própria e não se aprofunda, não estuda direito tributário, não se aprofunda na reforma da Previdência, por exemplo, que todo mundo pensa que foi feita, mas a bomba vai chegar e vai estourar. Tem que se preocupar com as causas que importam para o país. Legislar em relação de saneamento, direito ambiental, educação, saúde. Somos nós que legislamos e que fomos escolhidos. E eu tenho muito orgulho disso. E não generalizo. Os doutores aqui vão saber. Advogados são sempre... Eu sou advogada, tá? Então eu vou colocar dentro da minha profissão. São sempre chamados assim, entendeu? E isso é péssimo, porque somos nós que defendemos os inocentes. Então, porque uns agem com má fé, todos agem com má fé. Então, se Vossa Excelência decidiu entrar para a política e está generalizando, e eu sei, sempre naquilo que a gente concorda, eu sempre elogio Vossa Excelência, o senhor não pode generalizar, porque eu sei que Vossa Excelência não está falando de nós três aqui. Porém, esse corte vai sair. Esse corte vai sair. Então, vão querer dizer, senhor, para mim, o senhor é de extrema importância aqui, entre os 81. Mas muita gente vai querer dizer, olha, Cleitinho, então renuncie. O seu primeiro suplente deve estar, alegre, porque você...
ficou algo assim contraditório. É que a gente te conhece, mas esse corte fica muito nefasto. Para mim, não. Não, pro seu suplente. Eu tô te dizendo que respeito você, mas não aceito a generalização. Entendo o que você disse, mas eu me sinto ofendida mesmo assim. Por quê? Porque eu não posso aceitar que... Aí, ó, a sua filha lá. Seu pai não é... Num corte, vai pensar que seu pai está dentre todos, né? Eu entendo você. Tanto que, quando se fala em reeleição do executivo, uma das dúvidas que eu tenho é que tem gente que em 6 meses de mandato estraga um país, estraga uma cidade, estraga um estado. 6 meses de mandato é uma vergonha. E aí tem gente que tem uma capacidade incrível na política e 4 anos de mandato é pouco. Quando nós temos um país destruído, um estado destruído, a pessoa não consegue, o novo gestor, o responsável, o gestor que consegue fazer um trabalho, ele não consegue em 4 anos resolver o problema que foi causado naqueles 6 meses. Gente, por favor, está muito barulho. Então, nesse sentido, eu tenho certeza que Vossa Excelência vale cada centavo. Cada centavo que a população lhe paga. Por quê? Porque nós precisamos disso, isso é democracia. E aqueles que não gostam, aqueles que falam mal, qual que é a minha... Venham para cá, façam melhor do que nós estamos fazendo. Que é muito fácil apontar o dedo, como seria muito fácil apontar o dedo para a Virgínia. Então eu quero... Como Vossa Excelência não acompanhou, eu gostaria de vê-lo mais aqui, porque isso vai nos ajudar, porque está esvaziada essa CPI. Não sei por quê. Se você quiser, eu posso até te colocar aqui alguma ideia por quê, mas eu não vou generalizar e nem expor ninguém. Como a Virgínia não é a nossa ideia expô-la. Então, nós precisamos de senadores, tem vaga, há vaga para trabalhar e muita gente tem o lado ruim e obscuro. Nós não estamos falando que é o da Virgínia. A questão da publicidade dos influenciadores é só um braço desta CPI. Então, por trás disso, tem o crime organizado, tem máfia. Máfia. É tão grave e tão sério que eu gostaria... Você é muito bom, muito bom. Então, eu faço questão de tê-lo aqui. Não sei qual é o bloco, mas mesmo que o bloco não me indique... Quem é o líder do bloco, deveria entregar a vaga para um outro bloco. Mas é uma vergonha, simplesmente numa CPI de 11, termos 10. Tá? Então, eu convido Vossa Excelência para vir trabalhar conosco. Obrigado. E saiba que nós estamos aqui e não somos um peso. Tá? Nós somos solução, aqueles que são responsáveis. Obrigada.